Sequenciando a nossa entrevista com o Eduardo, a gente agora vai falar sobre a 5ª legislatura, a Câmara que vai de 31 de janeiro de 1973 a 31 de janeiro de 1977. De acordo com as crônicas, com o que ficou registrado nos anais da Câmara Municipal, ocuparam o poder legislativo durante este período, 73-77, estes vereadores. Eduardo Almeida Meirelles, você foi o mais bem votado. Segundo aqui os dados da Câmara e dados do Tribunal Regional Eleitoral, que eu colhi isso da internet, você tirou 492 votos. Isso nas eleições municipais de 15 de novembro de 1972, tá certo? Sim. Depois, em segundo lugar, isto aqui para contextualizar, daqui a pouco você entra com a sua intervenção, suas colocações. Em segundo lugar, Maria Risoleta Vieira Félix, com 487, Isaías Cirilo de Magalhães, com 433, Pedro Moreira de Carvalho, com 404 votos, Raimundo Aderaldo do Nascimento, com 331, Manuel Sobreira Alencar, com 328, Osmi Vieira, 316, Luiz Apolônio de Souza, Apolônio da Quitéria, é isso? 268, e Vicente Barros da Silva, que eu pensei que fosse pai da Lucilda, mas é tio da Lucilda que foi prefeita, 227 votos. Consta aqui que, como suplentes, ficaram Maria Odete Saraiva Nogueira, que tirou 159 votos, e o nosso Deusimar Bezerra de Alencar, começando a carreira política dele aqui com 124 votos. Em 72 havia 5.077 pessoas aptas a votar. 4.198 eleitores compareceram às urnas, 879 abstiveram-se, ainda houve 499 votos em brancos e 129 nulos. Você veja que aqui é o resultado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, das eleições de 1972. Eduardo, e aí, essa sua nova experiência, ela foi meio bombástica, porque começa logo com a questão da possibilidade de Luiz Roberto, prefeito eleito, ser empossado. Como foi isso? Contextualiza aqui pra gente. A posse do Luiz Roberto, você foi presidente da Câmara também, né? Era o presidente. Era o presidente. Por ter sido mais bem votado. Era o presidente. Muito bem, pronto, agora é com você. Então era o presidente. E o então interventor, tenente. Ah, é verdade. Tenente Vamos Jarbas. voltar um pouquinho a fita para lembrar do interventor. Tenente Jarbas. Interventor em 72, é isso? 72. Certo. Tenente Jarbas entrou com uma ação interrompendo a posse do prefeito eleito, que era o Dr. Luiz Roberto. Perfeito. De saudosa memória aqui, tá certo? Tudo bem. Aí, diante disso aí, eu tive que ir até o senador Pompeu, na comarca lá, e prestar um depoimento para uns oficiais que vieram de Fortaleza, para eles. Depois, aí foi o Luiz Roberto foi lutar na justiça. Certo. Dia 19, salva a memória, dia 19 de fevereiro de 1972. 3, aliás. 73. Luiz Roberto ganhou na justiça. Certo. Lá, Fortaleza. Ele foi absolvido por unanimidade, 7-0. Eduardo, mas qual o motivo, quais os argumentos apresentados pelo senhor interventor, Jarbas Benedito, de saudosa memória, também já falecido, alegavam o que exatamente para impedir essa posse do Luiz Roberto? Isso era mais a intriga da oposição? Era a intriga da oposição, que o denunciaram, envolvimento dele no roubo de um carro, de um veículo, que esse veículo era roubado e ele havia mandado esconder realmente o carro, certo? Certo. Para que não tivesse prova, tinha mandado esconder o carro.
Ah, sim, É, sim, e sei, por sei, essa sei. razão foi o que veio a... né? Calhar, como se diz agora. É. Foi uma montagem, uma novela, aquela história Foi. do enredo É, foi todo isso, dessa só história. política mesmo, só Política, uma questão de perseguição política. política e logo Foi, ele foi absolvido. foi absolvido em Fortaleza. Passamos a noite de 19 para 20 em Fortaleza. Lutando. Eu, Certo. juntamente com ele, o doutor Luiz Roberto, o pai dele, Luiz Aires, e viajamos para Senador Pompeu no dia seguinte, dia 20, onde houve um acidente automobilístico nosso. Com vocês. Foi. Em qual trecho da estrada? Em qual estrada? Foi na estrada do Algodão, Estrada do Algodão. Ah, certo. certo. Na estrada do Algodão, à altura da localidade de Serragem. Serragem. Mas, felizmente, não de grandes proporções. Só, sai com algumas só material. escoriações, Só material. O carro ficou muito avariado e a gente só... alguma sabotagem na estrada? Ou não? Não, foi em animais. Animais. Velha questão dos animais. Velha questão do jumento. Estradas. Velha questão do jumento. Foi. Mas tudo deu certo. Viemos até Quixadá, o carro já tinha sido realmente em Quixadá, a concessionária era lá. Deixamos o carro na concessionária, pegamos um táxi até Senador Pompeu, que deu certo a chegar na hora com os documentos. Na hora. Então, entre a posse do Luiz Roberto, que seria no dia 31 de janeiro de 73, só se efetivou oficialmente em 19 de fevereiro seguinte. Foi no dia 20. Então, nesse período, o seu Zacarias, que era o vice-prefeito, ele praticamente foi o prefeito. O prefeito durante estava... aproximadamente 18 dias. Perfeitamente, né? era o prefeito. Zacarias Pedro da Silva. Eduardo, sobre a interventoria, eu sei que você não estava na política enquanto alguém exercendo um cargo eletivo, mas você estava no PIQUE e era a pessoa à frente da pasta que hoje é Educação, de 72. Certo. Qual foi o motivo dessa intervenção? As contas não iam bem do prefeito, do Antonino? O que foi que houve, assim, do seu conhecimento? O porquê dessa intervenção? Por que o governo estadual, César Carlos na época, ordena, decreta essa intervenção em Piquet Carneiro? Parece-me que, pelo que está dito, o interventor chegou em 1º de outubro de 72. Fala um pouquinho sobre isso, o que você sabe? A causa. Eu fico sem, olha, eu até hoje quase não estou sabendo, até hoje não estou sabendo qual foi a causa. A causa real, se é que houve. Porque, ao meu conhecimento, o Antonino não fez nada que viesse chegar a desaboná-lo. Desaboná-lo. A conduta dele foi uma conduta íntegra. O governador César Carlos. O governador César Carlos, que era adversário político do Luiz Aires. Era uma política essa pesada mesmo, como se diz, que não era só a política, como era pessoalmente mesmo. Havia uma inimizade pessoalmente mesmo. Mas a causa você não... E acho que a razão foi esta. Certo. O que pesou de fato foi um ataque sobre o Antonino, que não tinha nada a ver. Que acaba renunciando sob o impacto, né, dessa medida drástica. Quem era Jabes? Como era o Jabes? Você chegou a dialogar com o Jabes? Ele era um cidadão, cidadão de muito pouco diálogo. Era um tenente R1 da Marinha. Era. Tipo alto, baixo? Ele era mais ou menos, estatura média. Estatura média. Fixou residência aqui durante esse tempo? Fixou residência aqui na rua Cícero Alencar, sem número. Ele, cidadão que tinha o vício de beber muito. Era praticado. Bebia muito, chegava a cair nas calçadas. Em Piquet, mesmo em civil, mesmo civil, né, sendo prefeito. É incrível. Pois bem, podia dar um exemplo. Mas quem sustentava a barra era o Tenente Noronha. O Tenente Noronha, uma figura também proeminente. Que era seu assessor, diretor de finanças. Diretor de finanças. Agora, Tenente, agora fala sobre o Tenente Noronha. Você conviveu bem de perto com ele, até porque até onde se sabe, e é verdade, o interventor se vai,
Luiz Roberto assume e o Tenente Noronha continua, pelo menos por 2 anos, como secretário de Finanças do Luiz Roberto. Como foi seu convívio com o Tenente Noronha? Quais as lembranças que você tem? Como era a figura do Tenente Noronha? O meu convívio com ele foi um dos melhores possíveis. Um cidadão de responsabilidade, um ótimo, um cara 100%, um cara responsável. Culto, inteligente. Culto, inteligente, um tenente do Exército, muito, como é que eu queria dizer assim, um cara de valor dentro do Exército. Integridade moral, criativo. Tudo. Eu conheci. Muito comunicativo com todo mundo. Muito comunicativo. O papai também elogia muito. Pois é, e era um ótimo cidadão. Tenente Noronha, para quem aqui os nossos internautas, né? Ele vinha na comitiva do interventor e aqui permaneceu por mais tempo. E ele cuidava, Eduardo, também. Eu criança, meus 5, 6 anos por aí, isso é 72, 73, a parte social, praticamente ele cuidava, né? Organizava as quadrilhas, a voz do município, criou o serviço, show de calouros, as pessoas não sabem. Foi criado por ele. O alto-falante? Sim, tudinho ali. A bandeira também, não é? A bandeira foi um dos que... Claro, você estava na Câmara na época que a bandeira foi criada, em 73. Você era o presidente da Câmara. Mas Noronha foi quem... O mentor intelectual. O mentor intelectual da bandeira pode-se dizer que foi o Noronha. É verdade. Eu até cito isso aqui no livro. Você depois vai ler. Mas você conviveu. Quer dizer que com o Tenente Noronha foi excelente o convívio. Foi ótimo. Depois ele saiu. O motivo você sabe? Não. Assim, por que ele... Chegou o tempo. Chegou o tempo dele sair, até porque na época em que ele saiu, eu estava licenciado pela Câmara e estava residindo em Belém do Pará. Você passou uma temporada em Belém? Passei, morei em Belém do Pará também. Uma temporada em Belém do Pará. Você se licenciou do cargo de vereador? Foi. E foi morar no Belém do Pará. Trabalhar em Belém. Dos seus colegas de legislatura, dessa última então aí, tem algumas pessoas, figuras assim também. Isaías Cirilo, quem foi esse cidadão? Isaías Cirilo foi Vou citar alguns nomes, você vai agora dizendo. Foi um grande cidadão que nós possuímos aqui no município, tanto como vereador, como também comerciante e dono de... Ele era do distrito de Bicuã. Do distrito de Bicuã, tinha a farmácia no distrito de Bicuã, querido por todos. Certo? Um excelente cidadão. Bom, Maria Risoleta Vieira Félix. Ótima pessoa também. Pedro Moreira de Carvalho. Um bom cidadão que ainda hoje reside junto com a gente por aqui. Certo. Eu estou citando aqui para aqueles que vão ver essa nossa conversa, ver e ouvir evidentemente, pela internet, pela rede mundial de permuta de vídeos, que é o YouTube, sobretudo as pessoas de Piquet, os parentes que moram em São Paulo, entendam. O Eduardo está agora aqui com rápidas palavras, traçando o perfil de alguns dos seus colegas de legislatura, eles que fizeram a história política de Piquet Carneiro há 40 anos aproximadamente, eram os ocupantes do poder legislativo em Piquet Carneiro. Raimundo Aderaldo Nascimento. Um bom menino também, inclusive. O Raimundo do Gás Butano. O Raimundo do Gás Butano, excelente menino também. Manuel Sobreira Alencar. Esse rapaz eu nunca tive muito entrosamento. E me parece, pelo que está dito aqui, ele logo se desvinculou. E ele logo se desvinculou, assumindo no lugar dele Deusimar Bezerra de Alencar. Ah, tá certo. Ele era irmão de Sobreira, não é irmão de Zé Sobreira? Zé Sobreira, Osmi Vieira também. Osmi Vieira também, um cidadão certo. Já falecido, vamos lembrar todos aqui que já faleceram, né? Luiz Apolônio de Souza. Já falecido também. E o Vicente Barros da Silva, tio da Lucilda, né? Que foi prefeito. Ótima pessoa, cidadão 100%. Certo. Mas, Eduardo, você poderia me dizer a causa pela qual você se licenciou foi saúde ou é porque você precisou respirar ares novos? Porque precisei
sobre comércio. Eu tive que necessidade de deslocar de Caneiro para Belém, viu? Certo. Problemas comerciais. Ok.